todas bem-vindas. É muita alegria estar aqui com vocês mais um dia, né? Esse desejo nasceu no meu coração, em uma oração que eu estava fazendo no devocional, já falei aqui para vocês, e eu estava orando e falando para o Senhor, a gente faz tão pouco, né? É, Se doa tão pouco. E o que eu posso fazer, Senhor, para ajudar mais, para falar mais sobre todas essas esse conhecimento que eu lido constantemente no consultório com mulheres, que eu sou é, psicoterapeuta e o que eu lido mais é com conflitos e problemas em relacionamento. E, e dentro dos relacionamentos, o que a gente mais percebe é o homem e a mulher, tanto um quanto o outro, não entender qual é o seu papel dentro dessa missão, essa missão sagrada que é o casamento. E aí nasceu esse desejo, isso foi agora em março, no dia do meu aniversário, vieram as amigas aqui em casa, a gente conversando sobre isso, e elas, por que que você não começa? Só começa, faça. E verdadeiramente, falei, é isso, vamos fazer, vamos começar, e aqui estamos, né? Fizemos um primeiro encontro, nosso segundo, esse é o nosso terceiro encontro, e hoje eu trouxe aqui a Cléia para falar para nós, e nós temos um grupo onde diariamente eu mando desafios falando sobre qual é o papel da mulher edificada, a mulher que verdadeiramente cumpre a sua missão e o seu papel como essa mulher que edifica, né? É o papel para o qual ela foi chamada aqui nesse mundo. E às vezes nós ficamos tão envolvidos, imbuídos de sensações, de sentimentos, de afetos, de autorreferência, de todas essas situações que nós vivenciamos por conta de uma experiência passada, da criação dos nossos cuidadores, da formação do nosso caráter, temos o nosso temperamento, nós nascemos com temperamento, eu sei disso, e o caráter que foi forjado em nós foi por conta dos nossos cuidadores, de tudo que nós experienciamos, que nós vivenciamos. Só que nós não somos o nosso caráter, né? Não importa a vida que você teve, a criação que você teve, o que você aprendeu, as crenças que está aí dentro de você, que está dentro de mim. Eu tenho livre-arbítrio, né? Eu tenho autonomia, eu sou a personagem principal da minha história, eu sou o roteirista da minha história. Então, eu posso fazer diferente, eu posso amadurecer a minha personalidade, e isso nós fazemos direcionando nesse caminho da busca da santidade. Né? Porque o que a gente faz aqui? Nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo aqui nessa vida, nesse mundo? Buscando o quê? Todas as que estão aqui, todas essas mulheres, todas sabemos que isso aqui é passageiro. Nós não estamos aqui nesse mundo para viver nesse mundo e ser eternamente um ser aqui. Estamos de passagem, a nossa passagem aqui, nós não sabemos quanto tempo vai ser, quanto tempo vai durar, mas a nossa busca é para um dia entrar no reino da glória de Deus, que é um lugar que já está preparado, que já está pronto, mas nós precisamos nos preparar aqui. Como é que a gente faz isso? Né? É olhar para o exemplo, olhar para os ensinamentos, para as orientações da palavra de Deus e saber, eu estou condizente com aquilo que o Senhor ensina, com as orientações, com a palavra de Deus, eu sou essa mulher? Então, como eu disse para vocês, o tempo todo a gente percebe que o maior problema dentro de um relacionamento é a mulher não saber o seu papel. E ela está imbuída, ela está cheia de crendices, de crenças e até é, construída nesse mundo moderno, né? Nesse tempo moderno, agora, onde a mulher ela tem que ser empoderada, ela tem que ser uma mulher que dá conta de tudo e ela não tem que depender de ninguém, principalmente do homem, do marido. Né? É por aí que nós começamos a observar a desconstrução das famílias. E é isso que o outro quer, e é isso que ele faz o tempo todo. Esse é o papel dele. Então, até nós que somos mulheres cristãs, que nascemos dentro dessa
firmado nessa graça, sabendo que o Senhor nos salvou, ele veio aqui, morreu por nós para nos salvar, somos cristãs, falamos de Cristo, mas se a gente for perceber verdadeiramente, as nossas atitudes e as nossas ações, elas não condizem com o que é verdadeiramente Cristo, com aquilo que é bom, que é belo e verdadeiro, com a palavra de Deus. Então, nós temos falado sobre isso aí diariamente, eu tenho mandado os, os desafios, né, para vocês lerem, fazerem. Eu sei que não é fácil mesmo. Mudanças não acontecem de uma hora para outra. Você sair de um padrão comportamental de uma vida e de repente você começar a fazer diferente, você está toda afetada, você está cheia, repleta de necessidades e de carências. Você quer fazer alguma coisa, mas se você receber alguma coisa, é uma troca, é uma moeda de troca. Eu só faço se eu receber, eu só vou ser carinhosa se ele for carinhoso, eu só vou me doar se ele também se doar, e não é assim que nós aprendemos, né? Mas vou convidar aqui a minha amiga Cléia, nós vamos costurando aí sobre a maternidade como vocação, missão e transformação. É, e tenho certeza que teremos uma aula bem abençoada. Então, espero que vocês estejam abertas para ouvir, para refletir, para deixar cair no coração. E assim como um vinho fica ali, né, decantando por um tempo para ele se tornar cada dia melhor, eu espero que vocês façam isso. Traga para dentro de vocês e reflitam sobre isso. Não ouçam, como eu já ouvi muitas mulheres, que depois de um certo tempo, né, falar comigo assim: Deus me livre. Para mim, você era praticamente maluca, sem noção. Tudo isso que você ensina não tem sentido. Como agir, como fazer o que você faz, ninguém faz. Fazem sim. As mulheres edificadas, verdadeiramente, elas são. A cada dia que passa, elas vão sendo moldadas, modeladas, e sendo convertidas para ser o que Cristo nos ensinou. E aquilo que nós precisamos ser, essa mulher que frutifica, essa mulher que faz crescer, que faz fluir, nascer. Cléa, seja bem-vinda, se apresente e pode começar. Então, boa noite a todas. Estão me escutando? Me vendo? Tudo certo? Bom, então assim, ó, Meire, como tu falou mesmo, né? O outro lá não quer que a gente fale do bem, do belo, do que é certo. Hoje foi um dia assim que deu tudo errado. Mas eu consegui estar aqui, porque o meu computador estragou, tanto estou no celular falando, eu gosto de falar com o computador. Não tive acesso à aula que eu já montei há muito tempo para vocês, né? Então, essa aula, assim, eu estou pedindo e contando com a ajuda de Deus mesmo, porque é Ele que me conduz em todas as minhas atitudes. E quando acontece isso, eu fico feliz, porque eu vejo que a gente está no caminho certo, né? Porque se desse tudo certinho, tudo organizado, quer dizer que daí alguma coisa não está tão boa assim. Então, se está ocorrendo essas coisas, é porque realmente nós estamos no caminho, né? Buscando realmente o que é certo, a reta razão, o que é correto, o que nos faz edificar um lar de verdade. E nos edificar como mulheres, né? Que é tão difícil hoje na nossa sociedade contemporânea, ser uma mulher que pensa diferente de todas as outras, né? Ser uma mulher que pensa realmente em aceitar a graça de Deus na sua vida, querer a graça de Deus na sua vida, querer que a gente consiga realmente, né, viver através do que Ele quer para nós. Então, e a maternidade, eu trabalhei por 28 anos com educação infantil, numa escola onde tinha 140 alunos. Então, a minha vida toda quase foi trabalhar com famílias, com pessoas com problemas, com mães que tinham ansiedade, que tinham dificuldades com relacionamento, com casais que vinham com toda a demanda que existe num relacionamento e na criação de filhos. Porque não é fácil. Eu sei que não é fácil. Também sou mãe, sei o quanto é difícil a gente conseguir, ainda mais na atualidade, criar filhos com nossa missão verdadeira de mãe, né? E então, o que que eu gostaria de deixar para vocês primeiro assim? Tem que compreender que a maternidade não é apenas um evento biológico. Não é só ficar grávida, né? Não é só eu conceber um filho, né? Mas é uma vocação e um chamado à transcendência. Então, é muito maior. Aí vem também
o quanto é importante a gente escolher o pai do nosso filho, né? É fazer aquela escolha correta, porque a gente estuda muito sobre isso, eu e a Meire, e a gente sabe o quanto é importante a gente ter um parceiro, um marido, um pai que vai nos acompanhar nessa missão que é educar um filho. Hoje a gente escuta tanto sobre falar sobre produção independente, mães que querem, ou até o divórcio, a separação, né, que faz com que a gente, às vezes as mães criam sozinhas seus filhos, como se o homem não tivesse importância na relação, né, na criação dos filhos. E isso é o maior erro que pode ocorrer. Não pode existir uma relação onde não existe o pai e a mãe. A referência de uma criança é o pai e a mãe. Não é só a mãe, nem só o pai. Os dois, um complementa o outro. Então, a gente tem que ter isso muito claro. Não é simplesmente eu, né, me jogar, né, na vida de alguém, ser mãe. Ai, mas eu quero ser mãe, eu queria ser mãe. Ser mãe é muito mais que isso. Então, o que que significa? Eu quero que vocês pensem. O que que significa para cada um de vocês ser mãe? O que que é ser mãe? Pensem o que é ser mãe, porque se fala tanto dessa palavra, uma palavra tão pequena, mas tão profunda, tão grande, né? Então, a maternidade, ela tem a vocação natural, que a mulher vai ser mãe, ela gera mãe, né, ela concebe aquele ser e ela vai ser mãe, mas ela também tem um lado espiritual. Esse é o lado mais profundo da maternidade. Gerar, conceber, dar à luz, de uma forma vulgar, todo mundo pode. Mas ser mãe na sua realeza, na sua verdade, na sua essência, isso é o mais difícil, né? Isso é o mais complexo. É isso que torna aquele ser que Deus nos enviou, que é uma alma, né? Uma alma que a gente vai. É tão sério isso, é tão sério, porque assim, ó, Deus nos envia um filho, ele nos dá aquele filho para que a gente possa devolver para a sociedade, para dar para a sociedade uma alma completa, uma alma pronta para os desafios, para ser uma pessoa do bem, né? Então, assim, nós temos essa capacidade de gerar, de nutrir vidas, né? Mas vai além do biológico. Então, o que que seria a maternidade espiritual? É a formar almas. Como que a gente forma almas, né? Como que a gente forma as almas? É conduzir nossos filhos à verdade, à fé e ao caminho do bem. Não é Claire, simples. Oi. quando você fala que a maternidade é uma missão, eu gosto sempre de ressaltar que nós, mulheres, precisamos compreender que a maternidade é uma missão e uma missão sublime. Mas essa missão, né, ela repousa sobre um fundamento. Ela não está simplesmente solta no ar. É o que a gente precisa compreender, né? E esse fundamento é o matrimônio, é o casamento. Com A mulher certeza. ela só pode gerar porque primeiro foi dada e se deu em aliança, né? Um pacto, não é? Ela só é mãe porque antes de ser mãe, ela disse um sim a um homem, ao esposo, diante de Deus, diante dos homens. Né? Então, ela disse sim. Primeiro, houve esse pacto, esse fundamento que é o matrimônio. Né? Depois disso, vem a fecundidade, que é o gerar. Isso também, isso não é um ato isolado. Isso é consequência desse pacto. Então, se a gente não entender isso, quando a mulher esquece isso, aí tudo fica disfuncional, fica tudo desequilibrado, porque ela está ferindo a própria estrutura que sustenta a sua missão, que é o quê? O casamento. Então, vocês precisam ter esse entendimento, né? Que antes de ser mãe, vocês foram esposas, né? Antes de sermos mães, nós somos esposas. Não é assim? O fundamento é esse matrimônio, né? Nós só geramos porque nós somos dada, nós, né, nos doamos, fizemos uma aliança, tá? Então, se não tem essa compreensão, se você não tem essa consciência,
Aí você coloca, com certeza que a Cléa vai falar sobre isso, você começa a colocar as coisas nos lugares errados. Você inverte os valores. Não é assim, Cléa? Na realidade, por que que a nossa sociedade está tão desestruturada? Por quê? Porque hoje não existem mais os princípios tradicionais, os valores tradicionais, que fazem com que uma família realmente seja estruturada. Hoje, né, a gente tem o namoro, que seria a fase do conhecimento. Na fase do namoro já acontece tudo, com algumas mulheres, com alguns homens. Aí já começa distorcendo, né? Que na realidade é no namoro que tu conhece aquela pessoa, vai ser realmente a pessoa que tu vai criar uma aliança para a tua vida, né? Se tu vai pegar vai ter naquela pessoa a missão de formar uma família. Então, tem agora, né, tudo isso é muito a liberdade, né, Meire, que foi acontecendo com a libertinagem que foi acontecendo com a revolução sexual, com tudo que ocorreu, né, que a gente já está cansado de falar sobre isso, mas que é uma realidade, né, que foi colocado, que foi embutido nas mulheres, como se elas fossem livres, que seu corpo é livre para fazer o que quiser. E isso é tão forte, porque a mulher, ela pode até ser livre, mas ela vai ter consequências essa liberdade dela, É que, na né? verdade, não é uma liberdade, é uma escravidão, né? A mulher Exato. tem essa ideia, essa sensação de que é livre, mas não é, ela é escrava dos próprios sentimentos e daquilo que veio sendo imposto, né? Essa imposição que veio sendo construída e, e tudo dentro da nossa mente, né, foi sendo deturpado. Porque é uma construção e é simbólico. A gente não vai entrar em símbolos aqui, mas simbólico é tudo aquilo que você vê, por exemplo, um filme e desde criança vendo as mesmas coisas. Ou seja, vê um filme maravilhoso onde aquele homem lindo, aquele homem galanteador, aquele homem que trata bem aquela mulher lá naquele escritório maravilhoso, onde tudo é um luxo. Aí em casa aquela mulher chega e o homem passou o dia todo trabalhando, o homem está cansado, eles estão cheios das coisas dessa vida, dos desafios do dia. Aí você fica torcendo porque aquele homem bonitão que está lá, todo aparentemente sendo, né? O cara estava dando atenção para aquela mulher. Isso vai criando dentro de você como um símbolo, e você começa a torcer. Não, mas em casa o marido é desagradável. O marido às vezes fala, gente, é vida acontecendo. Aí se cria esse símbolo, simbolicamente, acontece isso que a Cléa está falando. Você passa a acreditar que inverte, que o errado é certo, e o certo se torna errado. Porque os conflitos dentro do matrimônio, dentro do casamento, que vem tudo isso imbuído, filhos, né? A vida tem desafios. Não existe perfeição. Perfeição só existe em Instagram, Facebook, que as pessoas colocam lá uma família linda, maravilhosa, como se aquilo fosse real. Aquilo não é real. Pode continuar, Cléia. E pegando o gancho que a Meire falou. Então, o que que é um casamento? É uma aliança. Quando a gente coloca uma aliança no dedo, essa aliança tem um significado, é um símbolo, né? Ela é circular, ela não. Por que ela é circular? Por que a gente fala aliança? Porque eu vou criar uma aliança com aquela pessoa que eu estou casando, que eu estou formando uma família, que eu vou ter a missão de construir uma família. É uma aliança, não é uma competição. Não é um espaço onde eu vou degladiar quem tem a razão, quem não tem razão, né? Então aí vem a maturidade da gente saber como a Miri está falando. Na realidade, a gente pega fragmentos da vida dos outros. Nenhuma vida é perfeita. Nenhuma vida é perfeita. Os filmes não mostram um amor romantizado que não é o amor que vai existir a vida toda. Não é esse. Mas a gente pode construir uma vida pautada, né, no que é real. No que é real. E o real também é bonito. A gente sempre fala da vida cotidiana, né? A gente se. Ai, que a vida cotidiana não é boa. A vida cotidiana que é boa. É aquela que tu faz no dia a dia, que tu sabe, que tu se entrega, que tu serve. Mas as pessoas estão hoje querendo o quê? Uma vida irreal. Então, a verdadeira a missão da maternidade da mulher, né? Eu vou chegar depois no lado do homem, não se assuste que eu não vou falar só de você, só das mulheres, só do papel árduo da mulher de ser mãe, que eu não acho que é árduo, porque eu acho que é um papel sublime.
mas eu vou falar também dos homens. Mas então a mulher, ela tem o papel de ser a maternidade espiritual, de conduzir o lar dela para a espiritualidade, para o lado da fé, né? Ela tem que ser aquela mãe que vai mostrar o que que é verdade, aquela mãe que ora, que mostra o quanto é importante o lar ser construído em cima da rocha, não da areia, né? Aquela mulher que tem a fé acima de tudo. Então, uma mulher que tem fé, uma mulher que tem, ela vai passar para os filhos isso. A maternidade tem que ser afetiva. A mãe é aquela que acolhe, que protege, que sabe, que dá vida, né? Ela é profunda no amar, né? Todos os que estão ao seu redor. A mulher já tem esse papel de gerar. Por que que nós geramos? Por que nós geramos a vida? Nós geramos a vida porque nós somos a vida, né? Nós damos a vida. O que que quer dizer dar a luz ao filho? Olha, olha, é tão profundo, dar a luz. Eu vou dar a luz ao filho. Dar a luz é muito mais do que simplesmente parir um filho, né? Dar a luz é dar a luz para aquele filho na vida dele, na vida toda dele, na espiritualidade, na parte emocional, na parte da segurança. E além disso, a mãe tem que ter a maternidade moral, a missão de formar o caráter daquele filho, de ensinar aquele filho, sabe? De distinguir o certo, de fazer aquela criança distinguir o certo e o errado. Transmitir valores inegociáveis, porque tem valores que são inegociáveis. E hoje em dia a gente vive numa sociedade que não existem mais valores inegociáveis. Hoje tudo é negociável. E a gente sabe que não. Que o que está acontecendo hoje é isso que está acontecendo. Quando a gente começa a negociar coisas que não são mais negociáveis. No meu tempo, eu chamava meu pai e minha mãe de senhor e senhora. É o certo. O meu pai e minha mãe são os senhores da minha vida naquele momento, quando eu sou criança, quando eles estão me passando. E hoje, como é que a gente vê que os filhos tratam os pais? Por tu, você, não existe mais hierarquia, não existe mais nenhum tipo de respeito. Então, esse também é muito profundo isso. Então, a mãe, ela molda a consciência dos filhos. Ela prepara para enfrentar a vida com retidão e força, né? Então, ser mãe é ser uma fonte de vida, como eu falei, que gera luz. Então, no mundo que desrespeita, né, essa vocação das mulheres, a gente está vendo um mundo que desrespeita totalmente, né? Que as mulheres que abraçam a maternidade, né, de todas as formas, elas são vistas como, nossa, mas tu é só mãe? Tu só trabalha em casa? Né? Não que eu estou desmerecendo a mulher que não trabalha em casa. Eu acho que hoje em dia a gente não pode nem mais meio falar de uma mulher. Tem muitas mulheres que têm que trabalhar fora, né? Que não tem outra solução, que não tem outra forma de sustentar sua família ou ajudam. Mas a gente tem que entender que mesmo trabalhando fora, a mãe vai ser o papel principal é da mãe. É a mãe que é o alimento. A mãe, quando a mãe ganha um bebê. Então, na escola que eu trabalhava, as mães iam lá com crianças de 4 meses para deixar a criança na escola. E eu sei que é a realidade de muitas mães. Mas quando a gente deixa um filho na escola, quando a gente deixa um filho com alguém, a gente tem que entender que os valores dessa pessoa vão ser passados para o nosso filho. Esses valores que estão naquela pessoa vão ser transmitidos para os nossos filhos. Por mais bons que sejam, são outros valores. E de quem que é o papel de educar o filho na fé, na espiritualidade, no amor, no afeto? É da mãe. O pai e a mãe são os que têm que educar os filhos. Então, a gente tem, assim, hoje uma desconexão, né, da maternidade com os filhos, muito cedo. Se a gente for analisar os bichos, eles nascem, eles vão logo para o mundo, mas o ser humano não pode. O ser humano depende daquela mãe para se, né, para ser alimentado para várias coisas. Então, isso é muito importante. A mulher só vai encontrar sua plenitude, né, quando abraça a sua verdadeira vocação de ser mãe, quando ela consegue se entender como mãe, que é uma vocação natural. Então, e a maternidade não reduz a mulher, ela amplia a mulher, ela torna a mulher como um amor divino, sabe? Além do que a mulher já é, ela tem aquele amor divino, que é o divino que Deus nos deu. Então, a maternidade está escrita na própria, assim, ó, mesmo antes da gente gerar filhos, quando a gente é pequeno. Agora vamos pegar a criança lá, né? Quando a criança é pequena, quando a menina ela vai lá, ela cuida da boneca, ela cuida da casa, né? Nas brincadeiras, ela deixa a casa mais bonita, ela quer fazer a comidinha. Então, isso já está na nossa natureza, na nossa própria identidade feminina.
Então, mesmo antes da gente gerar o filho, a gente, quando é criança, a gente brinca disso. E o que é preciso? A mãe tem que ser, além disso, ser a presença, né? Ser amor, ser força, ter uma capacidade assim de nutrir e formar essa criança. Nutrir espiritual, emocional e moral. Esse é o desafio maior hoje das mulheres e das mães. Então, como eu estava falando, desde a criança já começa a brincar lá quando a mãe, nós meninas, né, Meire, a gente brincava de boneca. Hoje a gente nem vê mais muito isso, as pessoas acabam pegando celular. A infância, ela ficou cortada, ela foi estagnada, ela foi estrangulada. E hoje as crianças, muito cedo, já saem da pureza da infância. Hoje estava na supervisão da clínica e a gente estava falando que quando a gente leva as crianças para passear, até tu tem que cuidar onde tu vai levar teus filhos. Porque tá sendo o mundo está invadindo de uma forma a vida das nossas crianças, tirando a pureza muito cedo dos nossos filhos e trazendo eles para uma realidade que não é saudável. Então a gente tem que. O que a gente tem que fazer? A gente tem que proteger o nosso filho, sabe? Dessa realidade que está aí fora, desse mundo, porque o mundo não é de Deus. O mundo, como a gente está vivendo agora, não é de Deus. A gente está aqui se preparando para ser santo, para um dia encontrar realmente a nossa vida verdadeira, que não é nesse plano, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter clareza. Então, o que acontece mais? A gente tem que saber onde vai levar os nossos filhos, o que a gente vai fazer com os nossos filhos, para quem a gente vai entregar os nossos filhos, porque a educação dos nossos filhos é nossa, nós que temos que dar. Então, a mulher só vai encontrar a plenitude verdadeira quando ela abraça essa vocação de ser mãe com verdade, sabe? Com sabedoria, com maturidade. Sabendo que, por mais que a mulher pense, mas eu não queria ser mãe agora. Não importa se tu queria ou não, agora tu é. E quando a gente é mãe, a gente tem que ter essa maturidade de saber, eu vou ser mãe, para que eu vou ser mãe? Para criar esses filhos para Deus, para um dia entregar eles para o mundo, pessoas saudáveis. Então, É, gerar, proteger e formar. 3 coisas importantes que tem que ficar na nossa cabeça. Pode falar, Meire. quando a Cléa traz isso aí, né? Gerar, proteger e formar. Então, o que a gente precisa ter clareza é que, como eu disse lá no começo, a maternidade ela está consolidada, ela está fundamentada e o casamento é isso, é essa rocha. Nós precisamos ter essa clareza que o casamento é o fundamento estável sobre o qual tudo se constrói. É tudo que vem dentro do nosso relacionamento, da nossa casa, do nosso lar, é fundamentado primeiro, né, quando se constrói uma família, no casamento. Então, é aí, dentro do nosso relacionamento, que nós aprendemos a amar sem exigências. E por que eu estou trazendo sempre o casamento aqui? Porque o nosso filho, ele está o tempo todo, as crianças, elas estão vivendo ali, vivenciando, experienciando todos esses acontecimentos dentro da casa, dentro do lar. É ali que tudo se constrói, né? É onde a gente aprende a perdoar, perdoar sem reservas. Nós precisamos fazer isso e recomeçar todas as vezes que for necessário, sem orgulho. Porque lembra quando eu falo para vocês que nós ficamos tão afetadas, autorreferente, por conta de tantas coisas que nós experienciamos e vivenciamos, nós trazemos isso para dentro do nosso relacionamento, para dentro do nosso casamento, e não conseguimos estabelecer um lugar de aconchego, de calor, de amor, ou seja, nós não estamos edificadas, nosso casamento não é rocha. Como é que nós vamos construir o altar, que é a maternidade, se nós não temos a rocha bem fundamentada, que é o casamento? Que se a gente não consegue, né, a mulher ela precisa ser fiel a essa aliança conjugal. Se ela não for, ela não vai conseguir um solo firme, um lugar estável de rocha para educar, para nutrir, para proteger, para acontecer isso que a Cléia está trazendo. Porque os nossos filhos não precisam de mãe perfeita. Não é isso que eles precisam. Eles precisam dessa mãe, que tem o casamento como uma rocha. Ou seja, o meu marido e eu somos um só. O que um fala, o outro fala. O filho olha e vê os pais se amando, se tocando com carinho, com amor. É isso que nossos filhos precisam. Né? Então, se não tem a rocha estabelecida, como é que vai ter o altar? Que é a maternidade. Porque é nele que a mulher se oferece, é nele que a mulher se dá em sacrifício.
Porque o amor de mãe é sacrificial. Ela ora, ela intercede, ela se consome, ela passa a noite quando o filho precisa. Então, aí é um lugar de entrega, na maternidade, né? De doar mesmo, a doação. O que uma mãe não faz por um filho? Cada uma de nós aqui, como mães, o que a gente não faz por um filho nosso? Não importa se ele é criança ou se ele é adulto. Então, ser mãe é essa coisa de arder mesmo, sem se queimar. É como a gente ouviu, né, Cléia, quando a gente estava estudando, falando sobre a vela. Né? O que a vela faz, gente? Para que ela foi feita? Para arder, dar a luz e se consumir, porque ela derrete, ela acaba dando a luz, doando. E é isso que a gente precisa entender, que nós precisamos ser. Mas isso só é possível se o altar estiver sobre a rocha, sobre a pedra firme. Se tem um casamento disfuncional, desestabilizado, destemperado, isso não é possível. Não há uma construção de filhos, né, que serão no futuro filhos saudáveis emocionalmente, se não há essa construção. É assim que tem que ser. Com certeza. E isso que tu fala mesmo, assim, essa mulher fragmentada, que a gente encontra hoje, tipo, eu tenho pacientes fragmentadas, tu deve ter também, pessoas que estão ali iludidas pela independência, pelo sucesso profissional, financeiro, mulheres egoístas, né? Mas fragmentadas. Por quê? Né? Então, vou dar um exemplo. Eu estou atendendo uma pessoa que ela tem um sucesso profissional, assim, ela tem 43 anos, ela tem tudo. Ela tem um apartamento maravilhoso, um carro maravilhoso, uma profissão que lhe rendeu frutos financeiros muito rentáveis. Mas ela me procurou porque ela estava totalmente ansiosa, não dormia, né? Buscando o quê? O sentido da vida. Então, essa mulher conquistou tudo que muitas de nós não conquistamos, muita coisa financeira. Mas ela está fragmentada, porque ela foi iludida por tudo que a sociedade fala, sabe? Por tudo que a sociedade. E o que tem de mais sagrado para uma mulher? É ver os seus filhos, é ter aquele. Por mais que tenha dificuldades, que seja difícil, aí tem outras pessoas que eu atendo que têm muita dificuldade financeira, que tem que ralar muito para conseguir, mas tu tem lá na frente aquele olhar assim, não, eu estou fazendo isso pelo meu filho, pelo meu casamento, pelo meu marido, o marido está fazendo pela mulher. Quer dizer, existe uma troca, existe uma aliança, existe uma unidade. E essa pessoa que está sozinha, que procurou o meu atendimento, ela não tem unidade. Assim, é um egoísmo total, é só viver. E ela está ficando doente, ela está adoecendo o espírito dela. E vai ficar doente cada dia mais, porque ela está vivendo pelas suas sensações e os seus sentimentos, e em busca de prazeres momentâneos, de ter cada vez mais coisas que lhe dá prazer, não felicidade. Porque tudo que é momentâneo e passageiro, transitório, traz muito prazer, né? Se eu Com certeza. lá um sapato que eu gosto muito, uau, que delícia, é um prazer na hora da compra. Mas isso não lhe dá estabilidade, isso não lhe dá felicidade. Então, se você tem, quanto mais você possui e quer ficar cheia das coisas desse mundo e dessa vida, se não há em você esse. Gente, por favor, com todo amor, com todo carinho, entenda. Tem problema comprar um sapato? Não, é maravilhoso comprar um sapato. Tem problema comprar uma bolsa? Não, é maravilhoso comprar uma bolsa. Se você pode, dentro do que você pode ter o melhor carro, a melhor casa. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é quando isso é invertido e no lugar daquilo que verdadeiramente importa, você coloca aquilo que é transitório e passageiro. Você começa a não ter sentido na vida, como essa mulher. Com Né? Aí, certeza. cada vez mais, é como se você tivesse um vazio dentro de você, um buraco dentro de você, porque você não é responsável por aquilo que você devia ser. Porque o que verdadeiramente tem valor e preço na sua vida, você não volta o seu olhar para aquilo. O seu olhar está nas distrações das coisas dessa vida. Né? Assim é o casamento. Se o altar ele não estiver na rocha, ele vai desabar. Se você não está firmado na rocha, se o seu casamento não está sedimentado na rocha, vai desabar.
E aí não adianta nada o sacrifício, porque vai se tornar um desperdício. Aí não adianta nada tudo que você faz. Seus filhos, eles aprendem por exemplos. Não é assim, Cléia? Com certeza. Na realidade, assim, ó, antes de eu chegar no exemplo, a identidade feminina ela não se resume só na maternidade, né, Meire? Mas ela se realiza plenamente na maternidade. A É mulher, verdade. sabe, a mulher que encontra a missão de ser mãe, ela vai ter significado na vida, ela vai ter propósito, ela vai ter um amor que transborda. Oh, mas misericórdia. Eu acho que a Rejane está com o microfone aberto. É. Eu acho que é tu, Rejane, não? Vamos ver. Acho que tá. Agora não tá mais. Mas então, Falou o papo esse comigo significado. aberto, mas não tinha barulho aqui. Não tem problema. Mas, enfim, esse significado, sabe, que a mulher tem que saber que ser mãe não é só dar luz, mas é formar essa alma para a eternidade, né? A gente quer fazer essa caminhada. Então, a mulher também tem que pensar na sua identidade como mulher, óbvio, porque um dia os filhos crescem, né, Meire? Os filhos crescem e vão para o mundo. E aí fica quem? Fica quem? Você e teu marido, né? E aí, se você não teve a tua identidade também, vai dar problema. E aí tu fala do exemplo. Realmente, o exemplo arrasta, né? Não adianta a palavra que você fala, as palavras, você pode falar o que quiser, mas se você não tiver exemplo para mostrar para os teus filhos, não seguir aquele exemplo, os filhos não vão seguir o que você falou, mas o que você fez, o que você mostrou, né? Então, e assim, a maternidade, assim, ela tem que ser vista não como apenas um dom natural, porque não é só um dom natural, ele é um dom divino. E as pessoas hoje acham que a maternidade é só ter um filho. Não existe nada além disso, né? E assim, ó, Deus confiou à mulher gerar, nutrir, formar, né? Então essa vocação é uma vocação sagrada. É cooperar com o Criador para que essa alma seja realmente né, entregue de uma forma correta. Então, olha, desde que Deus fez o mundo, ele escolheu uma mulher para ser mãe. Vamos pegar lá, Eva. Eva. Eva é a mãe de todos os viventes. Ela foi a primeira mãe de todos. E depois, o que aconteceu? Não bastou Eva. Deus escolheu uma mulher para dar o seu filho, né? O seu filho para morrer por nós, que foi o Salvador. Então, Maria foi mãe de Jesus, que veio para aqui para nos salvar. Então, sempre foi a mulher que foi mãe. A mulher, olha o nosso papel é tão forte, né? Se a gente tem na Bíblia ali, Eva, Maria, duas mulheres. E Maria disse seu sim. Se não fosse o sim de Maria, não teria acontecido tudo que aconteceu até hoje, né? E deu seu silêncio. Ela foi mortificada no silêncio para que ela pudesse ser mãe de Jesus Cristo, né? E, enfim, é por isso que a gente está aqui, né? Que a gente está nesse plano hoje. Então, É que oi, pode falar, amiga. a gente pode fazer uma analogia como se a mãe, a esposa, ela fosse a raiz, né? E a mãe é como se fosse o fruto, né? Uhum, Aquela origem escondida de tudo. A raiz, ela está lá embaixo, como a raiz de uma árvore mesmo, né? Que sustenta. É isso que a esposa faz, né? O que uma exato. mulher faz dentro do lar? Ela sustenta. A raiz ela se aprofunda no solo, ela firma a árvore no solo. Esse é o nosso papel. É quando a mulher vive verdadeiramente a sua vocação, com fidelidade e verdade, ela cria essa estabilidade como se ela fosse uma raiz. E essa estabilidade é que toda criança precisa, né? Todo filho precisa. Com certeza. Mas então, assim, ó, a maternidade no contexto do casamento, que é o correto, né? Primeiro então tu namorar, casar e depois ter os filhos. Essa é a ordem natural do matrimônio. E o casamento como aliança, onde marido e mulher são complementares. O homem seria a cabeça, né, do relacionamento, do lar, e a mulher como o coração do lar. Só que imagina hoje tu falar isso, né? Imagina tu falar isso hoje. O homem é a cabeça do lar. Nós aqui, talvez, todas nós entendemos o que significa isso, o significado real da palavra. Mas tem grupos que você vai falar isso, as pessoas vão dizer, mas que horror é esse? Né? Não, não pode ser assim. Então, o casamento não é uma mera convenção social. Ele não pode ser visto como uma convenção. Ele foi instituído como uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher.
para edificar uma família. Então, o homem e a mulher não são rivais, concorrentes, eles são complementos. A gente tem que saber que o marido, ele tem que ser o protetor, né? Ele vai ser o protetor daquela casa, ele tem que morrer por aquela mulher, por aquele filho. Ele vai ser um guia, vai ser a direção. O que que é o pai na casa? Qual que é o papel de um pai? É dar direção. Ele é o futuro. Ele é o futuro dos filhos. Olha como é importante. E às vezes a gente pensa, então, não precisa de um pai. Porque é ele que vai dar aquele lugar assim ao sol para o filho, saber que ele pode, e a segurança de que ele tem um lugar para ir, o sustento da família. Esse é o pai. A mulher, o que que é a mulher? A mulher vai acolher, vai nutrir, vai formar essa alma. Mas o pai é que dá a direção. Hoje tem muitas pessoas que não enxergam o futuro, não conseguem almejar nada. Porque faltou o quê? Faltou aquele pai que mostra que deu destino para o filho. O pai é o destino do filho. Então, se os papéis estão trocados, a criança vai perceber, a criança vai notar. Então, quando cada um abraça o seu papel, a mulher abraça o papel com amor e com responsabilidade, o pai também, o casamento se fortalece, né? E dá um reflexo em quem? Nos filhos. É isso que tem que ficar muito claro para nós. O nosso casamento, a nossa relação com o nosso marido é que vai fazer com que os nossos filhos sejam pessoas que vão conseguir dar conta do mundo. Senão, não vai dar. E a modernidade, ela quer inverter essa ordem. Ela quer inverter os papéis. Ela despreza, né, totalmente, né, esse papel do homem e da mulher. E ela desordena o lar. Ela desordena. Ela faz com que exista uma desordem. E Deus não habita na desordem. Deus habita na ordem. Então, uma casa que está desordenada, que o pai não tem papel, a mãe não tem papel, que é uma confusão, os filhos não vão conseguir encontrar ordem, não vão conseguir seguir, né, numa direção, né, coerente, e desmorona. O casamento desmorona, os filhos desmoronam. Foi feita uma pesquisa, até no Exército, que todos os soldados que vinham ser admitidos de casamentos conflituados, que os pais eram divorciados, eles não seguiam regras. Eles não seguiam as regras como aqueles soldados que chegavam de casamentos fortalecidos, de casamentos onde os pais estavam ainda casados, que não havia divórcio. Então, assim, ó, olha o quanto é importante o pai e a mãe. E o que o filho mais sonha? É em ver o pai e a mãe juntos. Esse é o sonho de todos, até quem já tem os pais separados. Todo filho quer o pai e a mãe junto. Isso é. Podem perguntar para quem vocês quiserem. Não sei se alguém aqui é filho de alguém que se separou, né? Então, dentro do nosso íntimo, claro que a gente não tem como mudar isso. Tem coisas que não podem ser mudadas, né? Já foi. Mas então isso é uma coisa que é uma pesquisa nova que foi feita e foi constatado isso. Então, amor, como eu estava falando, o casamento forte ele é fundamentado no quê? No que a gente fundamenta o nosso casamento, né? Na fidelidade de ambos. Mas a fidelidade não é só fidelidade sexual. É fidelidade como pai e como mãe. Eu vou ser fiel àquele homem e aquele homem vai ser fiel a mim. Eu não vou falar mal do meu filho pro meu marido, nem você, o pai que vai falar mal da mãe. Quantas vezes acontece isso? E a gente tem que pensar bem na nossa pirâmide. É ter muito claro isso. Ó, vocês têm claro sempre isso. Aquela pirâmide ali, ó. No topo. Quem tem que estar no topo? Deus. Deus está acima de tudo na nossa vida. O que vem depois? Depois vem o nosso marido. E é aí que a gente tem que entrar. Isso é importante a gente pensar. O nosso marido é o nosso companheiro. É a pessoa que casou conosco. A gente começou a família em dois. E nós vamos terminar em dois também. Porque os nossos filhos, se forem saudáveis, eles vão para o mundo. Eles vão pegar a sua mochila e vão estudar, vão trabalhar, vão fazer as suas famílias, vão construir suas famílias. E nós vamos ficar com o nosso marido. E aí, quando a mulher é mãe, às vezes ela esquece disso e ela se imerge naquela maternidade como se fosse a coisa mais importante. Claro que é importante, é um momento que a mulher passa, mas ela tem que entender que aquilo é um momento e por isso que ela tem que ter a capacidade de introduzir
o marido na relação. Ela tem que ter a capacidade de colocar aquele marido, o pai, como uma figura também importante na relação dela com o filho. E a gente vê isso que não acontece em muitos relacionamentos. A mulher, ela coloca o pai como rival. Não, o pai não pode entrar na nossa relação. Eu sou a dona desse filho e eu vou conduzir. E aí eu já começo tudo errado. É que, como você bem falou, o mundo moderno inverte tudo, né? Tá tudo invertido. A mulher não precisa do homem para ser plena, né? O filho é como se fosse uma extensão do seu ego, né? O pai é um acessório ali indispensável dentro de casa, substituível. Então, por conta de tudo isso, dessa inversão de valores, né? E aí a maternidade ela é construída sobre o caos, sobre a ausência, sobre a autossuficiência. Aí temos filhos, que jeito, né? Totalmente. Depois O que a gente cresce, tá fazendo. se torna adolescente e se torna adultos, estão aí todos com muitas situações desajustadas. Esses lares conflituosos que nós vemos hoje se dá por quê? Porque foi isso que esses filhos vivenciaram. Eles viram isso dentro desse lar totalmente caótico, onde não se respeitaram os valores, essa hierarquia de valores que a Cléa trouxe, que nós estamos falando desde o início. Que primeiro, que antes da maternidade existe ali o casamento. Com certeza. Então, assim, o que a gente tem que entender? Homem e mulher foram criados para se complementar, não para degladiar, brigar, lutar, quem tem razão, quem não tem razão. Quando a gente casa com um homem, a gente forma uma aliança, uma unidade, e essa unidade vai gerar filhos, né? Vai trazer filhos. E como a Meire falou bem no início, a gente pode mudar a nossa biografia. Ah, Cléia, mas a minha mãe e meu pai se separaram, a minha vida foi desordenada. Sim, com certeza, mas você não precisa ser escravo daquela desordem. Você não precisa ser escravo do teu passado. Você pode mudar. E eu tenho certeza absoluta que pode ser mudado. É só você querer. É você ter a vontade para isso. Eu sei que tem muitas coisas que se passam no nosso inconsciente, na nossa vida, mas a gente quando começa, hoje a gente tem tanta forma da gente conhecer a verdade, de ir atrás de coisas. Quantas a gente tem a internet ao nosso dispor, né? É claro que ela traz muitas coisas ruins, mas traz muita coisa boa. E a gente tem que selecionar o que a gente vai ver. A gente vai selecionar o que a gente vai escutar, o que a gente vai vivenciar. Mas a gente pode aprender muito. Na época dos nossos pais, as nossas mães não tinham esse conhecimento. E elas eram tão sábias, mais sábias que nós. Porque elas viviam o sacrifício do matrimônio. Era um sacrifício. Naquela época, imagina se falar em se separar da minha avó. Minha avó teve 12 filhos, não existia televisão, não existia empregada, não existia máquina de lavar. Ela tinha que trabalhar muito para. Era um sacrifício. Existe sacrifício maior do que você ser mãe, mesmo nós. Olha, um sacrifício de amor, porque a gente ganha um bebê, né? A gente sofre na hora do parto para ganhar aquele bebê, a gente às vezes fica com o peito todo empedrado, e mesmo assim a gente acorda de madrugada, a gente quer dar o leite para o nosso filho, a gente quer amamentar aquela criança. Isso é amor. Então, se a gente ama o nosso marido, se a gente ama o nosso filho, a gente tem que sacrificar também pelo nosso marido. Como a gente sacrifica pelo nosso filho. Mas parece que daí não pode. Pelo meu filho eu vou me sacrificar. Agora, por aquele homem eu não vou me sacrificar. Não, aquele traço ali nem quero saber. Né? Quantas vezes a gente escuta isso? Quantas vezes a mulher denigra a imagem do homem, do marido, daquele... E por quê? Porque a gente está acostumado a escutar na sociedade que o homem não serve para nada. O homem não presta, o homem é isso, o homem é aquilo. Existe toda uma desconstrução do masculino. As pessoas, a mídia toda está desconstruindo o masculino com um interesse muito maior. A gente nem imagina o interesse que eles têm nisso. Mas a gente Muito sabe, que a né? gente é a desconstrução da família mesmo. Isso quando você traz que lá no passado o homem tinha a sua presença muito forte dentro do lar, né? Ele tinha o papel dele muito bem definido. Ele não era um figurante, ele não era um ajudante, ele não era uma visita, ele é a coluna da casa, né? Ele dava estrutura àquela autoridade de homem. Ele fazia isso muito bem. Ele encarnava verdadeiramente a lei do amor. Era ele, o que ele falava estava falado. Então, hoje não se pode mais isso não pode mais acontecer. É errado, isso é errado. O pai, ele guiava, ele protegia, guiava
né, com firmeza e com autoridade. Ele tinha essa autoridade dentro do lar. Então, nós, as mulheres, nós precisamos deixar que o pai seja pai. Né? Ter o papel dele de pai. Para isso exige muita humildade. Por quê? Porque foi desconstruído em nós tudo isso que a Cléia acabou de falar. Não está em nós. Porque, com toda essa modernidade, tudo isso se desconstruiu. Né? Então, a gente precisa renunciar a esse controle e essas crenças, né? Nem sei se é crença, o que é, é um padrão mesmo de comportamento, é simbólico, esse imaginário corrompido, esse caráter deturpado, porque isso é deturpado, porque não está de acordo com a palavra de Deus, com a lei revelada, com aquilo que nós aprendemos. Não está. Nós precisamos entender que a maternidade ela é incompleta sem um pai presente. O nosso filho, os nossos filhos precisa disso, precisa desse pai, dessa presença, porque é isso que os filhos querem, elas, né? Quando o filho vê o pai sendo amado, respeitado, olha isso. É como a Cléia falou, a mãe falar mal do pai para o filho, gente. Imagina como será essa criança, a cabeça dessa criança. Porque a criança ela é construída, o caráter dessa criança é construído até os 14 anos, mas até os 7 ele se constrói e depois ele é lapidado. Para mudar isso depois, por isso que nós vemos aí esses adultos todos desajustados, destemperados. É por conta dessa criação, dessa formação que não tem nada disso do que nós estamos trazendo aqui. Então, ele sabe que a autoridade é segura, dá segurança. O filho sabe, ele aprende isso, né? Quando ele vê o pai sendo ouvido, sendo respeitado pela mãe. É isso que ele aprende. Que o amor conjugal, ele é algo que é estável, que dá estabilidade. E a criança precisa de firmeza, de estabilidade. A criança precisa de limite, né, Meire? De limite. Amor é limite. E hoje o que as pessoas fazem? Então, assim, como a Meire estava falando e eu estava falando, o papel do pai é essencial. É uma missão compartilhada com a mulher, não é só. E com o matrimônio, sempre lembrando isso, ó, uma missão compartilhada com a mulher e com o matrimônio. Então, não existe filho sem matrimônio. Não pode existir, porque daí a coisa vai começar, realmente vai dar errado. Então, a maternidade não se sustenta sozinha. Lembrem disso, a maternidade não se sustenta sozinha. Ela exige presença, apoio e liderança do pai, do homem de verdade, aquele homem de verdade, que a gente quer abafar, que a gente chama de rústico, que a gente chama de grosso. Sabe, hoje em dia, tudo que o homem faz, ah, nossa, mas aquele homem. Não, aquele homem é um homem de verdade. O homem de verdade não precisa ser tão. O homem de verdade tem que mostrar que ele tem, ó, tem força. Não precisa ser grosso com a mulher, é óbvio. Vocês me entendam, pessoal. Eu não estou falando que a pessoa tem que ser, que o homem tem que ser grosseiro com a mulher. Não, mas ele tem que ter autoridade para mostrar para o filho qual que é o papel de cada um. A autoridade de pai, de verdade. Mas a autoridade não é ser grosseiro, maltratar o filho, maltratar a mulher, bater. Isso não é autoridade. Isso é ignorância. É ignorância, né, Meire? Agora, a autoridade é aquele homem de verdade que chega em casa, que olha para os filhos com respeito, para a mulher com respeito, conversa com aqueles filhos, por mais que esteja cansado. E a mulher tem que saber levar esse homem. Aí acontece o quê? Às vezes o homem chega cansado, a mulher já vem com um monte de reclamação, porque hoje isso, porque aquilo. Tem que saber, a mulher tem que ser sábia, saber a hora de falar. O silêncio, às vezes, é a melhor resposta. Deixa ele falar. No silêncio, você pode falar com o seu marido. É que a mulher precisa compreender também, né, Cléia? E a maioria não tem essa clareza. De que o homem, ele chega em casa, ele precisa do seu momento de fogueira. Como lá, né, os paleolíticos, não era assim? O povo lá do passado, os primeiros, eles faziam uma fogueira e os homens tudo em volta ali, olhando fogo, fazendo o quê? Nada, só olhando fogo. E hoje, todo homem, essa construção não se acabou, gente. É isso. Então, o homem que chega em casa, ele precisa de um tempo, de um respiro. Seu tempo de bolha, né? Exato. Seu tempo de bolha. Precisa de um tempo. A mulher que consegue entender isso e respeitar isso, Não vai ter crise no casamento. E assim, e o que a gente tem mais aqui pensar é que a mulher,
a mulher que edifica mesmo o lar, que é sábia, ela tem o homem na sua mão. Gente, a gente realmente tem um poder. Que a gente fala, o homem é a cabeça do lar, ele é a cabeça, e nós somos o pescoço. A gente vira esse homem para onde a gente quiser, se a gente souber fazer a coisa certa, né? Então, assim, por que eu tenho que ser a que manda em tudo na minha casa? Eu posso mandar sem falar, né? Isso é tão fácil para uma mulher sábia, óbvio, né? Uma mulher sábia. Então, assim, não tem como sustentar um lar sem um pai. Hoje a gente vê, assim, ó, os problemas que ocorrem nessas crianças, está vindo pesquisa agora dessas produções dependentes. Eu nem ia falar sobre isso, mas acho que cabe a gente falar. Pessoas, as mulheres que querem ter um filho independente sem ter pai. Todos nós seres humanos, queremos saber quem foi nosso pai, nossa mãe, né? Por mais que não teve um relacionamento duradouro, não teve um casamento, porque existe isso, né, Meire? A gente não pode ter isso, existe. Todos querem saber quem é o meu passado, quem é meu pai, de onde eu vim, que origem eu tenho. Então, imagina as consequências dessas crianças que não têm origem, que não têm de onde vieram, não sabem de onde vieram. Então, a gente não pode nem pensar nisso. Então, a gente tem que realmente voltar a imaginar assim. Se eu não quero casar, não vou ter filho. Eu não quero casar, eu não quero casar, não quero ser subordinada a um homem, não quero. E também a submissão. O que significa submissão? Né? Submissão. O que significa submissão? Não é ser submissa, ser abaixo desse homem. Não, é estar na missão junto com esse homem. Eu vou estar na missão com ele de educar os meus filhos. Eu vou estar na missão com ele de edificar o meu lar, de fazer o meu papel, transformar o meu papel verdadeiro. Então, e aí o homem também tem que garantir que a mulher consiga dar conta, né? Porque um homem que é ordenado, ele também dá essa estabilidade para a mulher, né? Então, quando a mulher se torna mãe, ela tem um período total de entrega aos filhos no início, né? O marido deve ser o quê? O marido deve ser o amparo firme dessa mulher. Ou vai ser o pilar da estabilidade desse lar. Não somente o sustento. É uma coisa também assim, o homem tem que ser o provedor. Não é só o provedor do sustento financeiro. É o provedor da segurança, da responsabilidade, da sua missão. Contribuir porque a mulher consiga também dar conta de ser mãe, que não é fácil. A gente sabe que não é fácil, né? Então, tudo isso é importante. É. Agora eu vou falar muito sobre os exemplos. Então, o educador exemplo. Oi, Mai, pode falar, Bê. Perdão. Nós já temos 1 hora de aula. Nossa, não vi passar, não terminei. Então, bem, a gente faz outra aula para não ficar muito cansativo, né? Então, a gente faz outra aula, não tem problema, a gente dá continuidade, porque é muito importante todo esse conhecimento, né? E nós só começamos. Falar Eu parei aqui eu tinha algumas coisas a mais que eu teria que falar sobre os desafios da modernidade, da mãe na modernidade hoje em dia, né? Como se manter firme, né? Como viver a maternidade com plenitude nesses tempos que a gente está vivendo. Então, tem muita coisa ainda. muita coisa. Eu Mas fiquei só no início. foi basicamente uma introdução, mas eu acredito que as meninas que estão aqui, as mulheres, já deu para entender bastante o que realmente a gente quis trazer aqui, o que você trouxe, né? Mas conclua aí para a gente terminar, porque já temos 1 hora, mais de 1 hora, na verdade. Nós perdemos ali uns minutinhos no início, mas você está, o convite estendido para você dar continuidade nisso aí e terminar essas aulas depois. Tá. Então, assim, o que a gente tem que deixar muito claro, eu acho assim, do que a gente fala hoje, né, pessoal? O que é importante a gente entender? Primeiro de tudo, saber escolher, né, realmente, quem vai ser o pai do teu filho. O teu matrimônio, a tua aliança, a tua unidade, com quem que tu vai formar a tua unidade? Então, isso é o principal, porque é com ele que tu vai formar a tua família e é com ele que tu vai terminar a tua vida. É uma caminhada. Eu vou escolher aquele homem para ser meu parceiro de vida, vai ser o pai dos meus filhos, vai ser a pessoa que tem que me levar para o céu. E eu tenho que levar o meu marido para o céu. Eu tenho que, sabe, eu tenho que amar tanto esse homem que eu quero levar ele para o céu. Eu quero fazer com que ele se torne cada vez mais santo nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, é tão complexo, mas é tão simples, porque se eu souber servir esse homem, realmente, se eu for firme na minha vocação de mulher, na minha missão de mulher, de mãe, não tem como dar errado.
se eu souber escolher bem. Então, assim, é começar uma família realmente da forma correta, não desordenada. Aqui, como eu acredito que praticamente todas nós que estamos aqui, quase todas são casadas, já escolheram, já fizeram essa escolha, né? Que nem nós, né, Meire? Não tem mais Nós, volta. nós já fizemos essa escolha. Nós já temos um homem. Quem são casados aqui, você já tem um marido do seu lado. Então, se você já fez essa escolha, como eu sempre falo em todas as lives, quem está comigo nas lives já sabe. Esse é o marido que você tem. Aprende a amá-lo, a respeitá-lo. É porque viver de ilusão e de pensar que eu fiz errado, eu casei errado, ou uma seguidora mandou uma pergunta para mim assim, na caixinha. É possível casar errado? É claro, é óbvio que é possível casar errado, né? Mas mais do que uma pergunta, é possível casar errado? Você está casado, o que é que você está fazendo agora em prol desse seu casamento? É isso. O que você está fazendo agora? Como é que você está levando esse seu casamento? Você já está casado. Gente, há exceções, tá? Não se esqueçam, há exceções. Né? Um casamento abusivo é totalmente diferente. Isso é raro, tá? Às vezes a gente escuta muito falar sobre abuso, um casamento abusivo, mas é raro isso. É porque houve coisinhas aqui, um monte de gente numa falácia na internet hoje, e todo mundo fica falando, eu vivo um casamento abusivo. Será? Quando a gente vai verdadeiramente observar tudo, ambos são tóxicos. Os dois estão desestabilizados, disfuncional, estão caóticos, né? Então é diferente. Quando você corre risco de vida, é diferente. A orientação é outra. Aqui nós estamos falando de casamentos normais, com conflitos, com desajustes, casamentos disfuncional, onde há encrenca, onde há intriga, onde há briga por coisas bobas, banais, que não têm sentido, até por conta de uma toalha em cima da cama, né? Disso que nós estamos falando, né? Onde existe imaturidade, né, Meire? Total. Imaturidade de ambos, né? E uma coisa assim, ó, que nem tu falou que todas as mulheres que estão aí já estão casadas. Mas elas têm filhos que elas estão formando para se casar, ou já estão casados, elas são sogras, elas são mães, elas são E, noras. Então, assim, ó, a gente tem que passar isso para os nossos filhos. Olha, que e, nem eu, meu filho casou. Na minha casa eu tinha o quarto dele eu desmontei. Tirei a cama de casal de lá, que ele tinha uma cama que dormia lá, tirei a cama. Uma amiga me disse, mas e se ele voltar para casa? Se ele se não der certo o casamento? Não tem como não dar certo. Para minha casa, ele não volta. Se todas as mães agissem dessa forma, não existiria filhos separados, porque tu ia ajudar teu filho a continuar casado. Não, na minha casa ele não volta. Se ele se separar, ele vai viver a vida dele não sei aonde, mas na minha casa ele não volta, porque ele casou para ficar casado. Então, assim, ó, escolheu, é isso nesse sentido que tu fala, né, Nele? Uma coisa saudável, não uma bobagem, uma briguinha, que vai existir. Vai existir as estações, né, do casamento, o quando inverno, o verão, enfim. Exatamente. Quando você me traz isso aí, que fala que nós somos mães, nós temos filhos, nós temos netos, e isso é muito bem, uma fala muito assertiva, porque é isso mesmo, nós temos filhos. Se nós estamos ainda, nossos filhos estão crianças, como é que esses filhos serão? Quem eles vão escolher? Porque é a partir daquilo que eles vivem, que eles experienciam e vivenciam dentro de casa, que serão a escolha deles. Com certeza. É isso aí. Mas é isso, gente. A hora passa muito rápido. E E até se quiserem perguntar alguma coisa lá no grupo, alguma coisa que eu possa falar, que eu possa dizer, porque no fim. se quiserem perguntar alguma coisa aqui para a Cléia, pode ficar à vontade, gente. Pergunta aí. É, Né? também, se Agora quiserem perguntar. já é 9h46. Tá. Mas também podem perguntar lá no grupo, enfim, Verdade. como quiserem, tá? Mas é assim, ó, não é assim, ó, não é ser irreal. Às vezes, quando a gente fala, a gente parece que a gente é irreal, né, Meire? Que a gente vive num mundo irreal, utópico. Mas não é isso. A gente está querendo levar para vocês que existe luz no fim do túnel, que a gente pode, Ai, sabe, fazer alguma coisa em prol do nosso casamento, do casamento dos nossos filhos, dos nossos netos, porque todas nós somos geradoras de vida, e até aquelas que não são mães, porque a mulher, mesmo aquela que não é mãe biológica, ela
é mãe. Ela nutre, ela gera, ela leva a luz, ela leva essa alegria que a mulher tem, a beleza que a mulher tem. Então, a gente não pode só pensar, não, eu não fui mãe, então eu não vou gerar nada. Não, porque tem muitas pessoas que não conseguem ser mãe. Então, ser mãe vai além disso que a gente está falando aqui. É além. Exatamente. Mas sempre lembrando disso, pessoal, vamos assim, ó, quando a gente tem um filho, a gente tem que ser maduro. Não dá para ser imaturo. Eu tenho que sair de mim para ser mãe. Eu tenho que sair de mim. Eu não posso mais ver as minhas coisas, o meu ego, a minha vontade. E quando eu caso é a mesma coisa. É servir o meu marido e ele me servir. É fazer o meu marido feliz, não eu querer ser feliz. Então, se a gente tiver isso na nossa mente, internalizado, não tem como dar errado, né, Meire? Vai ter desavença, vai ter conflitos, existem. Quem entra em crise não é o casamento, é o ser humano. É o ser É, humano que entra em crise. justamente. Então, acho que é isso. Vou parar de falar, porque senão eu vou falar até amanhã. Quando a gente fala uma coisa que a gente gosta, até amanhã, tá? Obrigado, pessoal, por terem me escutado, por terem tido a paciência de me escutar hoje, enfim. E foi um prazer muito grande estar com vocês. Eu fico muito feliz de você estar aqui. Gente, quem que vai tirar foto? Olha a Vivi tá aí, ó, a Vivi. Vivi tá aí? Tá. Tira foto aí, Vivi. Deixa eu pegar, cadê meu celular? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Espera um pouquinho. Tirei. Ó, Meire, olha para mim aqui, pessoal. Sorriso. Acho que deu mais alguém, tira, porque vai que assim, olha, eu sou loira, tá? Vai que eu tirei a foto errada. Ai, Cléa. Ah, eu gosto de brincar, né, Meire? Eu gosto de brincar. Eu não sofro com bullying, tá tudo certo, tá tudo bem. Nossa geração não existia bullying, né? Era outro nome, não tinha. Existia, a gente não dava bola, né? A gente, do limão fazia limonada, como eu fiz na minha vida, como tu fez na tua, como a Vivi faz na dela, e todos os dias a gente recebe muitos limões, né? Azedos, mas a gente tem que fazer uma limonada bem gostosa e tomar, né, com alegria, de ter o Total. dom da vida de estar aqui, né? Esse dom maravilhoso de estar aqui. Ah, é verdade. Pronto, gente, tiraram a foto. Eu tirei, não sei se mais alguém tirou. É bom tirar aí, né? E pode marcar a gente também lá no. Certo, meus amores. Deus Então, abençoe a tá. vida de vocês, beijo no coração. Muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Rejane, beijo, minha querida. Ana Cláudia, Kátia. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver os nomes de quem está aqui. Ah, Tamires. Bruna, Cássia, Eliana. Elisua, que nome bonito. Kátia Patrícia, Márcia Regina, Naegeli, acho que é assim. Raquel, Rejane Lopes, Sueli, Tamires, outros aqui que não é o nome, que é outro, acho que é sei lá, um símbolo. Mas é isso. Deus abençoe cada uma de vocês e estaremos juntas em breve, se Deus quiser. Beijo no coração. Cléa, Deus abençoe pelo carinho de sempre. Obrigada. Beijo a todos. Tchau.